Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Observador, né, que é o nosso canal aqui no YouTube. Não só no YouTube, né, porque eu acabo mandando esses vídeos em cortes também, em Reels e Shorts, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente criou um canal lá no Facebook chamado O Ancapixaba. O Ancapixaba. Tem também ele no YouTube, tem o Observador no YouTube, tem o Memória Capixaba no YouTube, que é o canal chamado Memória. E tem Kawaii, Twitter, o X, né? Tem Spotify, no TikTok, né? Eu estou espalhando vídeos para todo lado para a gente se comunicar aí, né? Aqui nas redes sociais, né? Tentar entender o que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. A gente vê aqui já uma tentativa de cessar fogo entre Estados Unidos e Irã. A coisa está de mal a pior, de um chefe da guarda revolucionária lá, né, gente? O Irã está suspeitando que o resgate do tal piloto americano foi uma operação de fachada, né? Um avião foi derrubado, 2 pilotos sumiram, um deles foi resgatado rápido, o outro ficou 2 dias em terreno inundado depois, né? A família de Alexandre de Moraes comprou 24 milhões de reais em imóveis nos últimos 5 anos e triplicou o patrimônio da família. Vai vendo, hein? Cara, é bizarro, né? É incrível, cara. Ninguém fala nada, tá tudo certo. A Globo batendo palmas, né? E a Lei Felca bombando, e agora tem a questão de uma ex-namorada do Felca também falando mal dele, dizendo que ele foi abusivo, e aquelas coisas chatas, né, de sempre. Cara, olha, vou te falar uma coisa. Mulher não é abusiva, não, só homem que é abusivo. Abusivos. Eu estava até vendo um vídeo ontem de uma influenciadora, cantora, não estou lembrando o nome dela agora, que sempre namorou com homens. E falou que nunca mais namoraria homens porque os homens são tóxicos e ela quer um relacionamento sem toxicidade. Essas palavras que o que trouxe, né, cara, são incríveis essas palavras. Aí ela falou, vou namorar com mulher. Não quero namorar homem mais, agora eu só vou namorar mulheres, porque as mulheres são muito sensíveis, são muito gentis, carinhosas. No sexo também é um sexo todo carinhoso, não é aquela coisa, aquela pegada masculina, né, aquele e tal. Que, aliás, as mulheres hétero adoram, né, mas o cheiro do homem e tudo. E ela foi namorar uma mulher e depois apareceu na rede social chorando que essa namorade dela foi abusiva com ela também. Então, acabou que deu tudo errado. Eu não me lembro agora o nome dessa influenciadora. Esqueci. Se alguém souber aí, coloca nos comentários aqui do vídeo. Vamos ver o que tem mais. Eu moro em Vitória, né, pessoal? Estava lendo aqui uma coisa interessante. Vamos ver se tem aqui. O principal jornal aqui de Vitória chama-se A Gazeta, que é ligado à TV Globo, né, a Rede Globo e tal. E o pessoal está fazendo uma reforma no centro aqui de Vitória, interessante. Eu vi hoje no jornal de manhã cedo, aqui no barzinho. Tem um barzinho aqui embaixo, do Nivaldo e da Dalva, da Fabiana e do Fabinho, meu xará, e todo dia o pessoal para ali, toma café, pega pão de... E a televisão está sempre ligada, né? Porque eu não vejo TV Globo de jeito nenhum, né? Aí eu tava vendo, gente, aqui o jornal A Gazeta não tem busca não, cara. Esse aqui é o jornal A Gazeta de Vitória, tá? Não tem busca não, tá vendo? Você não consegue ver. Mas não tem uma busca? Acho que não, né? Ou é só para quem é assinante, não sei. Sei que lá no centro de Vitória, aqui numa rua famosa, antiga rua 7 de Setembro, que é uma rua que nos anos 60, 70, 80, tinha um comércio, né, muito forte, tinha alfaiate, importadora, loja. E a Rua 7 foi ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim, até que perdeu completamente esse glamour até os anos 80 e hoje ela está em reforma, está toda quebrada e tal, e o pessoal falando em uma paralisação nas obras da Prefeitura de Vitória, que aliás fez muitas obras nesses últimos 4 anos com o prefeito Pasolini, e que eu votei, inclusive, ele saiu agora e vai ser candidato ao governo. Vamos ver se não vai dar chabu isso aí. E as obras foram interrompidas porque órgãos municipais ligados à Universidade Federal estão questionando que essas obras têm que ser interrompidas porque pode ser arqueológico.
Um achado arqueológico na rua 7 de setembro, cara. Vitória tem 500 anos, é uma cidade bem velha. Mas, gente, essa rua 7, ela já sofreu intervenções que eu me lembre pelo menos umas 10 vezes ao longo desses últimos 50 anos, né? Ela já foi várias vezes com novo calçamento, várias e várias vezes, para colocar água e esgoto, né, esgotamento, manilha, etc. Então, gente, se tinha alguma coisa arqueológica para se encontrar lá, o que? Vai ser o dinossauro? Vai ser a paleontologia lá? O que você vai encontrar ali, gente? Ali na córrego até os anos 1800 e alguma coisa, 1820, 1890, depois houve calçamento em tudo. Então, nesses últimos cento e poucos anos, 130 anos, a rua sofreu várias intervenções, não tem nada mais para achar lá. Se achar alguma coisa, vai ser com uma colher velha, né? Vai ser. Ah, gente, né? Aí interrompe uma obra que pode ser importantíssima para o centro velho da cidade de Vitória por conta de um possível achado arqueológico. Porra, fala sério. A mesma coisa na margem equatorial lá, né? Que a Marine Silve não queria que, que explorassem petróleo, que vai explorar. A gente tem que bater palmo pro cara, né? Vai explorar petróleo na margem equatorial, independente se você encontra lá ou não índios vivendo na costa a 200 quilômetros de distância no meio do mar, que eles estão questionando que os índios vivem naquela margem equatorial. Muitos indígenas aquáticas vivem lá, né? O Aquaman, esse pessoal todo, né? É o príncipe Namor, e por conta de pequenas rãs, sapinhos minúsculos que são pré-históricos, existem um ou dois no mundo que podem ser encontrados lá, né, do Rio, Amazonas, lá naquela região da margem equatorial, lá no Amapá. Então, portanto, tem que parar toda a produção de petróleo, né, que será talvez a maior produção de petróleo do mundo nos próximos anos, na margem equatorial lá, né, na Guiana, etc., por conta de sapinhos minúsculos. Então, gente, olha, esse aqui é o Jornal A Gazeta. Vamos voltar para lá aqui para as notícias no Google, porque aqui tem um apanhado de tudo que está acontecendo no mundo, né? Ah, tá aqui o chefe da guarda revolucionária iraniana que foi morto pelo exército de Israel. Você vê que Israel está fazendo esse tipo de intervenção, né? Matando cirurgicamente esses líderes do governo iraniano, enquanto os Estados Unidos fazem a contenção, né? E o Trump, puto da vida, já xingou todo mundo ontem na rede social dele, na Truth Social, depois no X, né? E tá aí, chefe da inteligência da Guarda Revolucionária, é morto. Como é o nome dele mesmo? É o Major General Mahid Kardemi. É isso aí, foi pro saco, tá? Nessa intervenção de Israel aí com o Mossad, né? Que é o serviço secreto iraniano, israelense, que é top das galáxias, né? A gente sabe o quanto que eles são cirúrgicos, né? O quanto eles não erram, né? E outras mortes aqui, o ministro da Defesa, o Israel Katz, que reivindicou a morte, né? O ministro da Defesa israelense reivindicou a morte desse chefe da guarda secreta do Irã, né? E vamos ver. E o tal do Ayatollah novo, que é o filho do Khamenei, que foi morto logo no início no primeiro ataque americano, israelense, ele já morreu, já foi pro saco. O filho dele que dizem que assumiu, é o novo Ayatollah, mas sumiu, desapareceu, ninguém sabe, ao mesmo tempo que dizem que ele é gay, né, que ele nunca foi uma escolha do Ayatollah Khamenei para ser o próximo líder religioso do Irã. Boiola, viado, né, gay, não pode. Bizarro. E o Trump rindo, todo mundo rindo, o pessoal conservador morrendo de rir. Bom, é isso aí. Se ele quer ser gay, é problema de quem? É dele, né? Mas lá, naquela naquela religião islâmica xiita, Deus me livre. Gays têm que ser mortos, né? Então a gente sabe como é que funciona aquilo lá, né? E o cara também sumiu, você não sabe, né, onde é que ele tá. Porque ele não apareceu ainda, nunca apareceu, só foto, né, mostrando a cara dele, e ele não apareceu ainda. Dizem que ele foi gravemente ferido durante esse primeiro ataque israelense e americano que matou o pai dele. Ele foi gravemente ferido, estaria queimado, sem uma perna ou sem um braço, todo ferrado, todo fodido. Vamos lá, o que tem mais? Essa denúncia de antissemitismo aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, né? Judeus cariocas, né, que estão sofrendo lá com
Antissemitismo bizarro que aconteceu em duas lojas, né, gente? Olha, essa aqui é uma. Ela é fisioterapeuta, esqueci agora, no Leblon, numa loja chamada Delicatessen Deli Gil, no Leblon, Delicatessen Deli Gil. Ela foi lá durante o Pessah, uma das comemorações do calendário judeu, que comemora a saída dos cativos hebreus do Egito, comandados por Moisés, aqueles 40 anos no deserto e tal, da Terra Prometida, etc. E eles comemoram esse dia, né, no calendário judaico, e eles compram um pão chamado matzah, que é um pão que não tem farinha, né? Então ela foi lá nessa loja comprar, na tal Delicatessen Deli Gil, e lá ela sofreu racismo, né, gente? Cadê a Deli Gil? A Deli Gil fica onde? Tá aqui, Deli Gil, Delicatessen, vamos ver aqui. É trem chique, tá? Não é porcaria não, tá aí, ó. Cadê? É um troço chiquérrimo, é um lugar bonito, caro pra caceta. Você vai lá e paga caro. E essa pessoa, ela sofreu esse antissemitismo lá. Agora tem um outro restaurante aqui, chamado Restaurante Partizan, que fica na Lapa, no Rio de Janeiro, que colocou uma placa em inglês dizendo que US and Israeli citizens are not welcome. Então, cidadãos americanos e israelenses não são bem-vindos nesse restaurante na Lapa, tá, gente? Olha que bizarro. Assim, aí tem um outro restaurante chamado Porco Gordo, vai vendo, o Porco Gordo fez uma publicação no X, em cima de uma bandeira de Israel, na legenda dizendo, também não são bem-vindos aqui, lá no Porco Gordo. Não estão proibidos de entrar, mas não são bem-vindos na loja, né? Olha, gente, eu vou te falar, a gente jamais imaginou que a gente ia ver esse tipo de preconceito, né? Olha lá, olha isso aqui, olha lá. Também não são bem-vindos aqui. Não estão proibidos, mas não são bem-vindos. Partizan da Lapa, eles marcaram. Esse aqui é o Porco Gordo. Eles marcaram Partizan da Lapa. Será devidamente denunciado por xenofobia e antissemitismo, tá vendo? Aqui o cara botou o nome da lei, o número da lei, aí o pau comeu, né? E os caras não tiraram, não, tá? Solidariedade. Meu nome é Breno Altman. No Rio de Janeiro, está sendo perseguido pelo lobby sionista por exibir em sua porta de entrada uma placa com os seguintes dizeres em inglês: cidadãos de Israel e dos Estados Unidos não são bem-vindos. Ninguém foi proibido de entrar ou maltratado. Trata-se somente de um protesto contra a coalizão Porra, vai tomar no cu. O que tem que acontecer aqui, cara? Boicote, né? Boicote. Tem que usar a lei, né? Já que existe uma lei anti-racismo e existem leis que protegem culto, religião, etc. Ao mesmo tempo que também tem a ideia de que se a propriedade é privada, você pode não querer pessoas lá, né? Mas experimente você proibir pessoas negras de... Será que esse restaurante O Gordo, ou Partizan, ou a Delicatessen Gil, lá no Leblon, no Rio de Janeiro, o Partizan na Lapa, será que eles teriam coragem de dizer que homens e mulheres pretos não são bem-vindos aqui? Não são proibidos de entrar, mas não são bem-vindos? Será? Tá aí, ó. Not welcome, censura, genocídio e apartheid. Acusando Israel de censura, genocídio. Como é que as coisas estão viradas mesmo de cabeça para baixo, né? Cara, é bizarro. Isso aqui é um Instagram do Partizan, na Lapa, né, que é um antigo bairro boêmio do Rio de Janeiro, né? Tá aqui o Porco Gordo, que eu não sei onde fica. Onde fica esse Porco Gordo? Não sei onde fica, não. E essa Delicatessen, que é a Delicatessen Deli Gil, que eu já mostrei para vocês, que fica no Leblon, no Rio de Janeiro, né? Todos acusados de... Mas assim, os advogados da Associação Israelense mandaram, né? Notificação extrajudicial para esses restaurantes, mas pelo jeito não vai acontecer porra nenhuma, porque se é contra católico e se é contra judeu, não acontece nada, né? Se é contra evangélico também, você pode falar mal à vontade, pode detonar cristão, judeu, pode falar mal à vontade, que a justiça não faz porra nenhuma.
Porra, agora, se você fala contra essas religiões africanas, se você fala contra muçulmano, aí o pau come. Nossa, você vê como é que a gente está vivendo numa dicotomia de hospício, né, cara? É bizarro o que está acontecendo. Vamos lá, tem mais alguma coisa interessante? Tem esses atropelamentos também, né, gente? Tem esse avião que caiu em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, que deixou 3 pessoas mortas, 4 pessoas, né? Esse atropelamento das crianças também num condomínio fechado em Campinas, né? E também o atropelamento lá, o cara que estava bêbado, que matou 2 crianças, né? Essa coisa horrorosa que está acontecendo. De vez em quando a gente vê essas ondas de violência urbana aleatória, né? Que vem assim e pega a gente de surpresa. Mesmo com toda a legislação, você vê que lei não adianta para nada, né? O que adianta a lei? Para nada. Vindo hoje para cá de moto, eu tinha 2 carros da polícia, um da polícia da Guarda Municipal de Vitória e outra polícia militar do Espírito Santo. Aqui eu moro em Vitória, né, gente? Capital aqui do Espírito Santo. Então, eu vi 2 rapazes em bikes elétricas, essa bicicleta elétrica Ainal, parados pela polícia da Guarda Municipal, né? No mínimo orientando, porque já tem uma lei aqui, mas não foi ainda sancionado. O prefeito Pasolini pediu para cagar e saiu para o governo do estado e assumiu uma prefeita, uma mulher. E a gente não sabe se ela vai sancionar a lei, que foi uma lei de bicicletas elétricas. Tem obrigatório capacete, proibido fone de ouvido, se for aquele veículo maior, acima de 32 km por hora, tem que ter carteira de motorista. Gente, uma encheção de saco do cacete, e tem que andar na via pública junto com carro e caminhão e ônibus, uma bicicleta elétrica, pensa. E a gente não sabe, e a polícia parou, no mínimo para dar, porque um deles estava sem capacete, o outro estava com capacete, no mínimo para orientar, e depois vai começar a lascar uma multa que pode ser multas a partir de R$299, aqui em Vitória, tá? Tem bike elétrica pra cacete. Lá no meu condomínio já tem 2, que na garagem de moto surgiram 2, uma primeira, agora de ontem para hoje apareceu uma outra. Aí já não tem nem lugar de botar moto mais, porque já tem, hoje era somente a minha no meu condomínio, só a minha. Eu fui o único motociclista durante 20 anos, e agora, de 2 anos, apareceram mais 8 ou 9 motos e não tem mais nem onde botar moto, né? É um problema isso aí, tá? Eu não sei como é que é no condomínio de vocês. Bicicletária é uma coisa. Estacionamento para bicicleta elétrica e moto elétrica é outra completamente diferente, né? Então a gente não sabe. Aí parou o cara e a polícia... a atribuição da polícia é da Guarda Municipal, né? Esse negócio de parar. E lei não serve para nada. A mesma coisa com relação ao antissemitismo, né? Não adianta, tem lei para tudo, mas o cara continua sendo antissemita mesmo, e foda-se, tá tudo certo. Você aguenta calado, cala a boca e não enche o saco e vai procurar um restaurante, um bar, uma lanchonete judaica, né? É o que a gente deve fazer. Que pra frente vai ser assim, gente, não adianta você reclamar. O Brasil o mundo está completamente dividido, está totalmente dividido. Então você tem que se aproximar de pessoas que pensam como você. Não adianta ficar de amiguinho de comunista, amiguinho de antissemita, não, caralho. Não quero saber de amizade. A família também, foda-se, não quero saber. Não quero saber. Se você é comunista, esquerdista, esquerdopata, se você é anti-Bolsonaro, se você é anticapitalista, se você é comunista, se você é woke, é progressista, eu não quero papo. Eu vou encontrar, beleza, e tchau. Não quero na minha casa, não quero na minha casa. Não quero na minha casa. Eu também ouvi uma coisa, onde é que foi, gente? Que alguém falou que... a Nanda Guardian. A Nanda Guardian falou num dos... cacete, tô ficando velho, hein? Num daqueles vídeos... Ela foi embora para os Estados Unidos, tá aqui a Nanda, tá? Num dos vídeos dela no YouTube, quando estava ainda no Brasil, porque ela arrumou tudo na encolha e foi embora para Miami. Sumiu, falou que não volta mais para o Brasil. Ganhou muito dinheiro como influenciadora digital, ela mexe com bolsa de valores, tem uma assessoria de investimento. E, gente, Guardian Global Investments é o nome da empresa dela. E agora está em Miami, na Flórida, foi embora. Porque ela falou que não contrata esquerdista, não contrata comunista, pronto, aí começou a sofrer uma pressão judicial, começou a pessoas
processarem. Aí ela já estava com 9 processos quando o advogado falou, ó, se eu fosse você, eu ia embora. Ela arrumou as trouxas e foi embora. Assim como foi o Lacombe, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, foi todo mundo embora do Brasil, cara. A Ludmila Lins Grilo, foi o pessoal, Flávio, Bolsonaro, o pessoal. Não tem como, gente. Se eu pudesse, eu ia embora também, porque não tem como ir embora agora. Eu tenho uma mãe com 85 anos, uma tia com 92. Não tem como ir embora agora, infelizmente. Mas o dia que eu tiver oportunidade, eu vazo, né? Eu estava vendo até o Ricardo Feltrin, que eu sigo, né? O Feltrin, o jornalista, falando que já está com tudo arrumado. Conseguiu visto para morar lá, trabalhar, Paraguai, tá? Porque as pessoas não estão aguentando o que está acontecendo no Brasil. E se o Luiz Ignorácio ganhar para um 4º mandato, você imagina, cara, 4 mandatos, vai ser a primeira vez na história do Brasil, na história republicana brasileira, que um cara vai ficar 4 mandatos no poder, somente ele, fora Dilma, né? Então seriam 16 mais 4, 20, 22 anos e meio, que Dilma ficou metade do mandato, né? 22 anos. E o pessoal falando que não são sistema, né? Se isso não é ser um sistema, é ser o quê, né? Ele mais tempo do que Dom Pedro I e do que Dom Pedro II no poder no Brasil. É bizarro, né? Mais do que Getúlio Vargas, vai bater o recorde de Getúlio Vargas também, né? Que foi ditador, assim como Lula, um ditador também. É isso aí, pessoal. O negócio é rachar fora mesmo, ir embora do Brasil, porque enquanto tiver esse monte de comunista no poder aí, e ainda dizendo que eu quero Lula, que Lula é um cara antissistema. A esquerda está no poder no Brasil desde 1994, com a posse de Fernando Henrique Cardoso, né? Depois do desastre do Collor, né? Aí o Fernando Henrique venceu aquelas eleições e era um homem de centro-esquerda, né? E a esquerda está no poder esse tempo todo, tirando 4 anos de Bolsonaro com 2 de pandemia. Então, na verdade, quem mandou nos 2 anos de pandemia do Bolsonaro foi o Supremo, né, com a esquerda brasileira e os jornalistas. Então, o Bolsonaro, na verdade, só comandou 2 anos de governo. Então, foram 2 anos de Bolsonaro com 2 do Michel Temer. Anos de interrupção, né? O resto é a esquerda desde 1994. O pessoal falando de sistema, né? Sistema é a PQP, gente boa. Mas vamos lá, o que mais tem aqui de bacana aqui? De notícia boa não tem nenhuma, gente. Nenhuma notícia boa. Nada, só tem porcaria. Só porcaria. Chocolate no Brasil, o pior chocolate do mundo é o chocolate brasileiro, né? A gente nem precisa... né? Promessa é dívida. Vamos ver o que o Luiz Ignorácio está prometendo? Ele vai reduzir o endividamento dos brasileiros. Novo programa, é tipo o Vale Gás, né? É isso aí. Vai dar um vale real pro pessoal. Ô Lula, troca o nome da moeda, porra. Troca o nome da moeda, tira real, bota Lula. 10 Lulas, 20 Lulas. Pô, troca essa porra aí. Aí eu troco meu nome também, vou botar meu nome de Lula também. Jesus Cristo, cara, onde é que nós vamos parar? Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Gostou desse conteúdo? Deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.